O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre juventude e a Marcha das Mulheres Negras, com Nádia Garcia, secretária nacional de juventude do Partido dos Trabalhadores. Fala, mulheres do PT, tudo bom? Eu sou a Nádia Garcia, estou secretária nacional da juventude do PT, presidenta do Conselho Nacional de Juventude e ouvidora lá na Câmara Municipal de Goiânia de combate a crimes raciais e de intolerância. E muito feliz de poder participar aqui do Elas por Elas. Essa segunda Marcha Nacional das Mulheres Negras, ela é muito importante. Ela acontece 10 anos depois da primeira marcha, que foi em 2015. Para a gente, jovens mulheres negras, ela é mais importante ainda, porque muitas de nós eram crianças ainda em 2015, ou não estavam envoltas na militância, ou não tiveram a oportunidade de participar de um espaço como esse, já que a marcha acontece de 10 em 10 anos. E isso faz com que esse espaço seja ainda mais importante. Num cenário político em que a gente tem buscado empoderar essas mulheres, aquilombar as mulheres negras, aprender com as nossas mais velhas, mas criar um espaço e um caminho que seja próprio das juventudes, porque ser jovem é isso, é aprender, acertar e errar no seu próprio caminho. E esse momento em que a gente vem com o governo Lula, que para nós também é novidade enquanto jovens mulheres negras, porque a gente não viveu um governo Lula com consciência política, né? Com consciência de espaço de poder e tudo isso, a gente vê que é uma marcha que vem no momento que a gente precisa recuperar os nossos direitos que foram tirados dos desgovernos, tanto do Temer quanto do Bolsonaro, que vem no momento em que nós temos um Ministério de Igualdade Racial com uma mulher preta que ainda é uma mulher jovem para a política, que nós temos um Ministério de Mulheres que nasce novamente completamente organizado pelas mulheres do PT desde o começo, e nós temos uma Secretaria Nacional de Juventude que ressurge também das cinzas depois de ter sido quase que desmantelada nesses desgovernos. Então é um momento de aprender com o movimento social e estar na rua com essa segunda marcha, mas um momento também de aprender a reconstruir as políticas públicas, agora com a nossa cara, com a nossa vez, com o nosso jeito, nesse governo Lula 3, pela primeira vez um governo Lula para as juventudes brasileiras. Eu sou a primeira secretária da Juventude do PT, que é uma mulher negra e LGBT. Acho que isso diz muito sobre o momento que nós estamos vivendo na juventude do PT. É uma juventude que sempre foi de esquerda, sempre foi antirracista, sempre foi uma juventude feminista, sempre foi uma juventude colorida de todas as LGBTs, mas que nunca tinha tido essa representação. E a minha eleição foi a primeira com essa representação, mas eu tenho certeza que não vai ser a última. E isso faz também com que a juventude do PT passe um recado para dentro e para fora do partido. Assim. Para dentro do partido de que nós entendemos para quem esse partido tem que servir, que são as mulheres negras brasileiras, são as LGBTs brasileiras, é o povo preto, é a juventude, no entendimento de que esses são os principais atores e atrizes que recebem a política pública no Brasil. E para fora, para dizer que nós estamos dialogando com esses movimentos sociais, com essa parte da população, e que nós sabemos para quem que o governo do presidente Lula nesse momento tem que trabalhar, e o governo Lula 4, porque nós vamos reeleger o presidente Lula, tem que trabalhar também. Então, é uma secretaria de juventude que não dialoga só sobre o movimento social, só sobre o movimento estudantil, que não dialoga só sobre internamente como é que tem que ser o Partido dos Trabalhadores para a Juventude, ou que fala só único e exclusivamente de juventude. Não, nós falamos sobre a pauta do trabalho, como é que esses jovens hoje estão vivendo no mundo do trabalho, se está todo mundo entregando
para o iFood, está todo mundo dirigindo para Uber, se esses meninos têm perspectiva de ter um trabalho de carteira assinada, se vale para a gente ter a carteira assinada novamente, ou nós queremos rediscutir a CLT, uma juventude que é sindicalista, a juventude do PT hoje com a companheira Cris, é a Secretaria Nacional da Juventude da CUT, nós discutimos diretamente com eles para saber se os sindicatos hoje são a melhor opção, se eles não são, como é que as mulheres estão dentro do mercado de trabalho, essa juventude negra está dentro dos sindicatos, porque eles estão dentro do mercado de trabalho, ou eles não estão nem nos sindicatos, porque eles não estão no mercado de trabalho. Nós conversamos sobre o movimento estudantil, mas sobre a educação como um todo. Porque falar sobre o movimento estudantil, você fala sobre quem está estudando e os que não estão. E aqueles que não estão agora dentro da escola e dentro da universidade. Por que eles não estão? Qual é a cara dessa juventude brasileira? A juventude brasileira, ela é LGBT? Se sim, nós estamos dialogando com essa juventude LGBT. A Secretaria Nacional da Juventude do PT está aqui para dialogar sobre isso. Ela é interseccional no sentido de que nós estamos dentro das mulheres do PT, nós estamos dentro dos negros e negras do PT, nós estamos dentro dos LGBTs, principalmente porque o Partido dos Trabalhadores é o único partido que tem uma cota de participação da juventude em todas as suas direções. 20% de todos os espaços de decisão do Partido dos Trabalhadores tem que ter jovens. Então, nós estamos discutindo tudo que perpassa sobre raça, sobre gênero, sobre sexualidade, sobre as pautas do trabalho e da vida das juventudes dos brasileiros e brasileiras. E acho que isso é o mais legal da Secretaria Nacional da Juventude do PT. E é por isso que nós tivemos também agora na Marcha das Mulheres Negras, porque não dá para falar sobre a juventude petista, sobre a juventude brasileira, se a gente não pontua a necessidade de ter em primeira mão, em primeiro lugar e como prioridade, as jovens mulheres negras do Brasil. Essa marcha foi muito legal porque ela teve uma participação de mulheres negras de outros países maior do que foi a primeira em 2015. E isso mostra também o lugar que o Brasil retomou nesse diálogo internacional, principalmente aqui na América Latina. A América Latina, ela é um espaço de mulheres negras, ou de pelo menos mulheres não brancas, porque nem todos esses países elas são consideradas negras como no Brasil, mas definitivamente de mulheres não brancas ou descendentes de africanos. E ter essas mulheres aqui dialogando com a gente, eu encontrei com companheiras de Cuba, com companheiras inclusive da África, de Guiné-Bissau, companheiras que não falavam necessariamente português e estavam ali entendendo a necessidade e a potência desse espaço. E acho que o presidente Lula traz para a gente um recado que as mulheres negras absorvem muito bem, de que o Brasil precisa ser ponta de lança desse internacionalismo dos movimentos sociais e principalmente das causas sociais. Então, ter tanta mulher preta de outros países nessa marcha das mulheres negras do Brasil mostra que as nossas lutas sociais elas vão para além dos nossos países, né? Muitos dos países da América Latina, de África, inclusive, foram colonizados pelas mesmas pessoas que colonizaram o Brasil, mesmo que não falem necessariamente a língua portuguesa. Muitos desses países viveram a mesma realidade que nós vivemos, talvez por mais tempo, talvez por menos tempo. Alguns deles vivem até hoje. E ter essas mulheres negras enxergando a potência e tendo como referência a Marcha das Mulheres Negras do Brasil, mostra que a gente está no caminho certo. Mas precisamos entender também a responsabilidade que isso traz. Se essas mulheres vieram até aqui, quiseram participar desse momento com a gente, é porque nós temos responsabilidade de tratar o tema com elas também. Nós temos responsabilidade de olhar para as nossas irmãs de outros países, de cuidar dessas outras mulheres negras e não brancas, de entender quais são as realidades delas, a diferença com as nossas realidades, que também são múltiplas no Brasil, e como nós podemos estar à frente da defesa dessas mulheres também. Então, esse internacionalismo americanista, como a gente estuda dentro do movimento negro de mulheres do Brasil, ele é também um movimento que nos potencializa enquanto mulheres, enquanto pessoas pretas e principalmente enquanto descendentes daqueles que são únicos e que nos trouxeram essa característica racial tão importante, que é isso, nós viemos de África e sempre que for para exaltar e nos aquilombar, isso vai estar como prioridade. Para a gente que é jovem e que é preta no Brasil, o espaço da política parece que não foi feito para a gente. E acredite, ele não foi. Ele não foi feito para a gente, a política foi feita para garantir que o poder continuasse na mão dos mesmos homens brancos, velhos, que já detinham o poder e que olhavam a gente só como mão de obra barata. Em alguns casos, para as mulheres negras, nem mão de obra, como mão de obra a gente servia. Mas é preciso entender que a gente só vai conseguir mudar esse status quo se a gente entrar dentro dele.
Não quero dizer que os partidos políticos são espaços que não são racistas e não são machistas, que o movimento social é um espaço que não é machista e que não é racista, que a organização política, de modo geral, não é nem racista nem machista, mas se a gente não estiver lá, ninguém vai estar. Ele vai continuar sendo um espaço machista e racista, porque nós não ocupamos esses espaços. Então, a gente precisa estar dentro deles, num nível mais alto ou mais baixo, com mais potência ou não, com mais força ou não, até porque a gente tem que entender também até onde vale o nosso desgaste. Mas aquelas que vieram antes de nós fizeram isso para abrir espaço para que a gente pudesse estar aqui agora. Então, em homenagem e para honrar a luta dessas mulheres, a gente tem que estar dentro desse espaço. Não podem existir na política duas Beneditas da Silva, mas pode existir uma Benedita da Silva, uma Nádia Garcia e você que está chegando aí, que vai ocupar um espaço tão grande quanto o nosso. Não podem existir na política duas primeiras senadoras negras como foi a Benedita, ou duas primeiras deputadas negras como foi também a Benedita, mas podem existir outras que vêm como Dandara, como a própria Érica Hilton, que vem para mostrar que a política também pode ser um espaço ocupado por nós. Para nós, feito para nós, ele nunca vai ser, mas ocupado por todas nós. E se a gente não chegar junto, eles não vão sair desse lugar. Então, esse lugar precisa ser cada vez mais nosso. E para isso, só estando dentro. Então, inclusive no momento que a gente está aí fazendo o Congresso Nacional da Juventude do PT, o meu convite é que vocês conheçam o Partido dos Trabalhadores, conheçam as mulheres pretas que ocupam e dirigem o Partido dos Trabalhadores e entendam que esse é o maior instrumento de revolução da vida do povo brasileiro por um motivo, porque ele é construído por nós, também pelas mulheres pretas e porque nós estamos aqui dentro. Então, vale a pena lutar, vale a pena estar aqui dentro e mesmo que seja difícil, a gente se aquilomba, a gente se fortalece, porque é com essas mulheres pretas que eu aprendi a ser forte e estar aqui e com certeza a gente vai crescer cada vez mais que cada uma de nós vier para dentro desse partido. O PT é um partido antirracista, é um partido feminista, mas ele vai ser cada vez mais, porque as mulheres pretas vão ocupar cada vez mais esse lugar, então vem para o Partido dos Trabalhadores que você não vai se arrepender. Hoje a aula foi sobre Juventude e a Marcha das Mulheres Negras, com Nádia Garcia, secretária nacional de Juventude do Partido dos Trabalhadores.